Bom dia a todos. Hoje é 6 de julho de 2025. Hoje é domingo. Nesse exato momento é 6h29 da manhã. Um bom dia para todo mundo. Deus vos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Sem mais delongas, vamos iniciar a live, como sempre, cantando Somente Crer. Somente crer, tudo é possível naquele que crê. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, eu quero te agradecer mais uma vez por essa manhã, por esse dia que está iniciando, Pai. Quero te agradecer pelo ar que eu respiro, te agradecer por eu poder ter levantado, te agradecer, Pai, por mais oportunidade o Senhor tem nos dado. Estou feliz quando me disseram, vou à casa do Senhor. Hoje é domingo, Senhor, vou à casa do Senhor para receber o alimento que o Senhor tem nos dado. Peço, Senhor, que o Senhor traga o nosso alimento, que eu não saia de lá sem ter alimentado de Ti, da Tua palavra, Senhor. Usa o nosso pastor, abençoa ele, sua família, Senhor. Também peço pelos nossos ministros, pelos nossos diáconos, peço também, Senhor, pelos nossos irmãos da igreja, que cada um esteja no mesmo propósito de sair de casa para receber o seu alimento, Pai. Nesse momento agora também, quero pedir ao Senhor que o Senhor possa estar me ajudando a ler a Tua palavra, que o Senhor possa, através da Tua palavra, abençoar outras pessoas, Senhor, que vão ver esse vídeo, Senhor. É o que eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vem para cá, gente. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vem cá, Fefe. Vem. Aqui, ó. Então, hoje, gente, o Fez está comigo aqui, tá? O Fez quer orar com nós. O Fez quer participar do culto. Então, meu gatinho Fez está aqui, tá? Vou mostrar vocês ele aqui, ó. E nós vamos começar a live, né, Fez? Hoje ele quer participar. Hoje ele falou que quer participar do culto. Não abre mão, porque quer estar junto. Ele falou comigo. Aí vocês tenham paciência aí um pouco, tá? Vou mostrar vocês aí. Que hoje o Fez quer participar do culto. Ontem eu não tive jeito de dar uma carninha pra ele, né? Ele quer participar do culto hoje, tá, gente? Então vocês não levam a mão, não? Já tem muito tempo que ele não tá participando do culto. Quem tá participando é a gatinha branca. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar. Eu tô lendo de manhã outra mensagem. De noite eu leio outra. De noite é só leitura. De manhã eu oro, leio um pouquinho e toco um hino para vocês. Já vou falando para quem tá aí e já vai se adaptando o meu estilo. Quem sabe mais para frente, depois que eu ler todas as minhas mensagens, aí sim nós vamos fazer mais umas coisas mais detalhadas das coisas de Deus. Aí a gente vai ler um pouco, vai falar um pouco do que a mensagem está falando, mas nesse momento eu estou com o propósito mais de trazer a palavra para poder tentar ajudar vocês a compreender melhor as coisas de Deus. Aí mais para frente, o decorrer do tempo que a gente já tiver já lendo bastante mensagem, aí Deus tocando em mim, eu vou passar a comentar um pouco sobre as coisas que eu li da mensagem, tá bom? Mas nesse exato momento, vai ser assim. Então eu tô lendo, o verbo se fez carne. É a mensagem. Eu estou na página 14. Então vamos lá. Multidão
e nem perceberemos. Vocês sabem, eles simplesmente te esmagariam até a morte. Vejam, bem, que atravessar por ali. Bem, eu estou em casa novamente, pela graça de Deus. Eu poderia falar mais, mas é hora da escola dominical. Eu não quero tomar o tempo da pregação da palavra em uma palestra missionária. Caso você tenha alguma adoção para fazer, e se você quiser uma sugestão, envia para a Índia. Não tenho nada contra a Alemanha. Eles são um povo muito bom, ou contra essas outras pessoas, mas, irmãs, nós somente enviamos essas coisas para edificá-los e não para fazer outra guerra com isso. Vê? Correto. Vamos enviar para um lugar que realmente precisa. Vem? Se você tem alguma coisa para enviar, envie para a Índia. Eles são os que estão em necessidade. Pobres, analfabetos, eles têm recursos naturais, mas não têm o conhecimento para saber como desenvolvê-los. A única coisa que eles sabem fazer é pedir, e é isso o que eles fazem. E eles estavam me falando para um. Vocês sabem o quanto eu gosto de caçar. Eles estavam me levando para caçar o grande tigre de Bengala lá. Com as despesas pagas por eles, eu disse: façam-me um favor. Pegue esse dinheiro que vocês gastariam nisso e alimentem essas pessoas pobres ali fora. Eu irei para casa sem isso. Vem? Correto. Porque eu posso sair para uma caça em outro lugar. Compreendem? Se você tiver roupas velhas ou qualquer coisa que você tenha, envie para fora. Envie para a Índia. Vem? Eu já viajei quase por todo o mundo. Agora eu sei do que estou falando. E como um irmão cristão, a Índia está em necessidade. Agora estou de volta em casa. Eu cumpri tudo o que o Senhor me mandou fazer. Até onde eu sei, no melhor do meu conhecimento. Nesta próxima semana, eu vou lhes contar uma pequena coisa que aconteceu. Eu estava jantando com o governador. Eles iriam me dar um pouco de arroz ali, com pé de ovelha cozido dentro dele e temperado com azeite de oliva. Vocês podem imaginar, era tão gorduroso quanto podia ser. Eu me fiz passar tão mal que eu quase não pude aguentar. Eu estava quase a ponto de vomitar. O governador me olhou e disse: Senhor, eu acho que você está passando mal. Eu disse: acho que a comida é um pouco diferente. Quando chegamos ao hotel, lá estava o médico particular do governador, esperando por mim. Disse: eu quero examiná-lo. Disse: eu sou o médico particular do governador. Eu afirmei: eu estou bem. E então ele começou. Naturalmente, como um cavalheiro, ele veio e me examinou.
todo e disse: eu penso que você está bem. Tudo estava bem até ele mediu minha pressão arterial. Ele olhou para mim e disse: você não está se sentindo extremamente cansado? Respondi: sim, Senhor. Eu comecei a contar para ele os feitos que as reuniões trouxeram, aquelas visões, vocês sabem. Entrando nelas, ele disse: eu não entendo como você está vivo. Disse: eu não desejo alarmá-lo, mas disse: sua pressão arterial está no nível mais baixo que ela poderia chegar. Ele continuou: seus nervos estão tão fracos a tal ponto que não consegue fazer sua pressão subir. Vem, disse, sua pressão arterial está perigosamente baixa. Perguntou: por quanto tempo você ficará aqui? Eu respondi: eu tenho mais 2 reuniões. Ele disse: bem, eu aconselho você a retornar para a América o mais rápido possível e procurar um bom médico para cuidar de você. Disse: porque eu aconselharia a não ter mais nenhuma reunião por um tempo. Bem, eu falei para ele: como irá isso? Claro, ele chamou isso de dimensões. Vocês sabem, saindo de uma e entrando em outra. Mais pra frente, depois eu comento isso aqui, como vocês no negócio, eu comento pra você, porque realmente coisa de Deus é muito cansativa, tá? É cansativa, a gente tem hora que cansa muita coisa. Eu disse: vem, Senhor, quando eu for para casa, disse eu, prometi ao povo americano, com quem eu tenho feito suas reuniões, que de agora em diante eu não farei mais assim. Eu disse a eles: eu apenas vou orar pelas pessoas, velho, e porque eu vejo que isso não tem alcançado o efeito que deveria causar. Eu olhei para o meu irmão Oral Roberts e alguns desses companheiros ali, os quais têm reuniões e obtiveram mais pessoas salvas aqui na América do que eu. É algo que eu creio que tenho usado de forma inapropriada um grande dom divino, de um dom profético. Eu o tenho usado de forma de cura divina. E eu penso que isso não é incentivador por Deus, ou por Deus não ser, e por Deus não agradou de mim. Eu falo porque não tem causado tanto efeito. Ele nunca me falou a respeito dessas pessoas. Vocês sabem. Ele disse que isso foi feito uma vez. Ele representou o próprio Moisés da mesma maneira. Moisés desceu até o Egito certa vez e realizou os seus milagres. Isso finalizou o assunto. Ele pegou a mão dele e a curou de lepra. Transformou uma vara em uma cobra e outra vez em uma vara. E isso pôs fim à questão para sempre. E eu penso que depois de 10 anos cruzando a América, ainda e voltando e fazendo,
fazendo uma varredura em cada cidade. As pessoas agora entendem que essas é a verdade. Vem? Desta vez é para orar pelas pessoas. E é isso que tenho a intenção de fazer. Eu tenho estado muito bem. Vocês sabem que eu amo as pessoas e eu os amo com o amor eterno. E Deus sabe disso. Eu tive que estar isolado a pessoas por esta América e que eu amaria ter dado um aperto de mão. E eu tenho ensinado a fazer isso nas reuniões. Eu não pude, hein? Vocês não fazem ideia do efeito que esta visão causou em vocês. Tão logo vocês se colocam diante da pessoa, ali isso vem. Vocês compreendem? Eu não diria isso para as pessoas em algumas situações, mas ali estão as visões diante de pessoas. Eu fico sabendo de coisas a respeito das pessoas que eu gostaria de não ter sabido. Pessoas que eram para serem minhas amigas. No entanto, vocês ficam sabendo que aquilo estava errado. Se Deus desse agora e me permitisse, eu poderia lhes contar coisa que seria surpreendente, o que ele tem me dito. Eu pedi a ele se ele me permitiria voltar para o lugar onde eu me encontrava quando deixei o tabernáculo. Simplesmente voltar para lá e ficar na quietude. De modo que, quando eu ficasse aqui diante do povo, eu não teria visões. Isso seria. Eu poderia falar com o irmão e não ver a sua condição. Assim, apenas orar por ele, ver e ser como. Eu tenho pedido a Deus para fazer isso. Eu voltei para casa e eu sei que nesta semana ninguém passou ali por casa. Isso é uma boa coisa. Eu tenho estado ali por uns 5 dias e não podia nem me mover. Eu cheguei a um ponto que, quando eu vou me levantar, parece que os meus ossos estão doendo. E tudo mais, naturalmente, é essa mudança. São exatamente 11h30 de diferença entre Bombaim e aqui. Nesse momento, seria a hora em que eu iria. Eu já estaria dormindo há 1 hora ou 2 atrás. Vem? É noite lá e muda tudo. Então, aquela fraca pressão arterial piorou tanto que eu mal conseguia levantar e sentar. Isso é tudo. Eu mesmo trouxe isso sobre mim, tentando ir além do meu próprio limite. Assim agora, eu estou de volta em casa, pela graça de Deus. E então, nessa próxima semana, eu vou sair um pouco para ficar por um tempo, 2 ou 3 semanas, comigo mesmo, para ficar sozinho, para orar em primeiro lugar. Eu estou indo caçar, se Deus permitir. Mas antes que eu vá, isso será, eu irei a lugares dias antes da estação do ano e assim por diante. Eu irei ao Colorado. Eu quero ficar pelo menos
uma, 2 ou 3 semanas, ou talvez mais, para ficar sozinho, só eu mesmo, e dizer: Deus, aqui estou. Talvez eu desça e peça ao Senhor Mix para um emprego novamente. Senhor Mix, de volta à campanha de serviço público. Eu tenho cumprido o que o Senhor me disse para fazer. E eu estou aqui no tabernáculo nesta manhã do mesmo jeito que eu deixei lá 10 anos. Eu não tenho um administrador. Meu administrador pediu demissão no auge do problema. Eu não tenho nenhum administrador. Meu filho está saindo e meu filho assentado ali atrás vai vir o exército. Ele tem sido meu companheiro. Ele sempre me apanhou. Alguns deles sempre mexem comigo. Porque você leva o Billy com você. Se vocês não sabem, eu peguei esse garoto nos meus braços quando ele ainda era um bebê, amamentando, sem uma mãe. Eu não tinha sua mamadeira aquecida sob minha cabeça à noite, porque não tínhamos fogo em casa para aquecer sua mamadeira e assim alimentá-lo. Ele tem sido meu companheiro por todo o caminho. Nós vamos morrer desse jeito, se Deus quiser. Se Deus quiser. Provavelmente ele vai servir ao exército. Agora, ele pegou os papéis ontem para tomar uma decisão. Se ele vai ser voluntário ou se será convocado. Bem, eu não o terei. Assim, eu estarei sozinho. Mas não sozinho. Vem, há um que me trouxe da minha mãe, que me alimentou, um que me conduziu através de duras provações. Sua graça me trouxe em segurança até agora. E eu estou confiante que ela vai me conduzir adiante. Eu tenho chegado a um ponto onde eu quero pedir à igreja mais uma coisa antes. De extremos no estudo das Escrituras. Isto é, que vocês orem por mim. Eu desenvolvi um espírito de crítica a isso. Tem me atormentado. Eu contei para minha esposa ontem, pela primeira vez, me atormentando. Eu contei para minha esposa, pela primeira, alguma coisa aconteceu agora. Eu estava sentado ali no jardim, eu lhe contei. Ela me fez lembrar e eu lhe contei sobre isso. E ela diz: querida, eu cheguei a um ponto onde me tornei um crítico das pessoas. Eu não desejo ser. De quem? De quem é esse trabalho? Não é meu? E Deus é o único que pode criticar, não eu. Há uma mulher que foi até lá. Senhora Dom,
Eu não sei se você já ouviu falar dela ou não. Oh, foi uma desgraça na Índia. Essa foi o motivo por que não podemos nem mesmo ter nossas reuniões a reunião ao ar livre. Ela chegou lá e tentou pegar ofertas daquelas pessoas. E porque elas não queriam dar suas pequenas rúpias, moedas da Índia, uma pobre mulherzinha que conseguiu um emprego carregando argamassa na cabeça, subindo escadas e coisas assim, das 5 horas até às 10. Ganhar um piar por dia são 25 centavos. Bem, ela tem que trabalhar duro para manter seu emprego. Uma mulher andando ali com lama até seus joelhos e assim por diante, pobrezinhas, e cuidando dos seus pequenos bebês e coisas assim. Uma rúpia, 25 centavos. É ali, agitando aquelas pessoas e arrancando aquelas rúpias e as convertendo em moeda americana. Eles disseram: você veio para tirar o que temos, não para nos ajudar. Bem, vocês pessoas, eles não tiveram que me dar sequer um centavo para ir ou para voltar, para minhas despesas, pagar pelo aluguel dos auditórios, todas as despesas de hotéis e tudo mais. Então, tudo que eu tinha, eu deixei ali nas ruas, não para dar para alguma sociedade. Eu pensei, tem hora que eu pico, tá? Deixei ali nas ruas, tal. E dei para aquelas pobres pessoas que estavam morrendo de fome, para ali, que foi o dinheiro de vocês, e é ali onde foi aplicado o dinheiro de vocês, exatamente no melhor do meu entendimento, o que eu mesmo poderia fazer, e deixaria ter tido mais para fazer isso. Agora, meu irmão, a minha irmã, essas mulheres começou a pagar ofertas e causou agitação entre eles. Eles disseram: você veio para pagar o que temos, não para nos ajudar. Eu pensei que vocês viessem para nos ajudar. Ela estava suposta a ser uma curadora de vinho. Ela estava muito brava comigo quando eu fui à costa oeste. Rod, ela disse: eu quero ver o seu pai. Ela casou com um homem lá do Egito. Ela casou com um homem lá do Egito, ou algo assim. Disse isso: eu estou indo para a Índia. Bem, minha senhora, quanto essa unção está sobre ele, as pessoas não se aproximam. Ela disse: diga-me que eu sou a senhora Doll. E disse: eu vou para a Índia antes dele e terei toda a situação sob controle quando ele chegar lá. Disse: minhas reuniões são maiores que as dele, de qualquer forma. Bem, é verdade, pode ser, bem, eu não sei, mas pensei, ela deve a situação tão sob controle
a ponto que vocês não poderiam mais ter uma reunião ao ar livre. Foi assim, e eles começaram um tumulto. E ela ficou ali e disse: vocês, seus diabos negros, disse desse jeito. E eles tentaram colocá-la para fora, e ela não saía. E alguém ali atingiu a cabeça dela com um tijolo, e eles tiraram-la dali. Assim estão eles a expulsar do país, e ela foi a outro país por ali. E o barão von Brover teve que ir e falar com o rei, e coisas assim, para conseguir tirá-la de lá, e evitar um massacre. E assim eles estavam, e olhou para isso, e eu critico isso. Eu voltei, a primeira coisa que eu pensei em minhas mãos foi a voz da cura. E vi sobre essas reuniões que a Allen teve. E vendo com antibilítico isto é. Então eu critico isso. Vocês veem? Ó, que coisa. Eu penso, mas olhe para as pobres pessoas amáveis ali, seguindo essas coisas, vem indo atrás dele, pessoas de corações honestos. Eu olho em volta e vejo essas outras coisas que estão acontecendo, e assim eu começo a criticar em meu coração, vem? E eu não quero ir para esse caminho. Se eu for, eu vou perder o valor de Deus. Vem? E a coisa. E olho para os americanos e vejo a maneira deles. Olho para as mulheres, como elas se vestem. E olho para os homens, como eles agem. E como eles bebem, e maldizem, e fumam, e mascam, e alegam serem cristãos, a ponto de me causar náuseas. Quanto eu vejo como é do outro lado, e vejo assim, então olho no meio disso e penso, ó Deus, mas ouço isso de quem está batalhando. Deus disse: deixe o joio e o trigo crescerem juntos. Os anjos virão e os separarão no fim do tempo. Não sabem assim? Aqui, gente, vocês viram que eu li esse tanto de coisa aí. Ele veio contando as histórias dele, falando que ele foi na Índia, que é o lugar mais pobre que ele já visitou, ele já rodou o mundo inteiro, que as pessoas lá trabalham por uma miséria de dinheiro, que os povos americanos, as mulheres se vestem mal, falam que é cristão, e ele vê essa imundícia toda. E aquilo estava chegando a ponto das pessoas falarem que era cristão e não era, pelo seu comportamento. E ele estava cansando daquilo, porque como ele viajou o mundo todo, ele já estava assim, cansado das pessoas não estar chegando no lugar que ele queria ser e não ser um cristão como deveria ser. Então, aí agora que ele revela o significado, que eu vou ler para vocês novamente, que eu li. Deixe o joio e o trigo crescerem juntos. Então, você que está aí desse lado, que está do lado de cá, você vai escutar muitas pessoas falar que é cristão, mas no fundo ela é só apenas igrejeiro. E aí vai ter que crescer o joio e o trigo junto. Mas em todo lugar isso acontece, só para advertir vocês aí. E os anjos virão e os separarão no fim do tempo. Não cabe a mim. Então, vocês me ajudem
enquanto eu estou de pé aqui, com a minha cabeça levantada no púlpito, ajuda-me e não criticar ninguém, e me ajude para que Deus me dê um espírito em meu coração, que em vez de criticá-los, eu possa amá-los de qualquer forma e seguir adiante. Tem sido uma labuta constante, uma labuta. E eu sou apenas um ser humano. Meus poderes mentais estão se rompendo. Assim, vocês compreendem? E eu tenho que dar uma saída para descansar um pouco. E esta é a razão porque eu vou sair para ficar sozinho e para orar para que Deus tire de mim esse sentimento crítico e que quebranta até que eu poderia ir e atuar assim, mas isso não viria do meu coração e eu seria um hipócrita. Então, com certeza, eu quero que isso venha do meu coração, que eu realmente tenha amor por aqueles que não são amáveis. Foi o que Jesus fez quando eu era um cristão, quando eu precisava ser crítico. Ainda assim, ele me amou de todos os modos. Então, é dessa maneira que eu quero ser. Ore por mim. Espero vê-los novamente mais para frente, lá por novembro, talvez eu volte aqui e tenha um reavivamento aqui no tabernáculo antes de nós. Bem, agora, aqui está uma coisa que eu tenho feito, tenho perguntado por isso, mas uma coisa eu não desejo mais ministrar aos doentes, não mais do que apenas pelos lençóis ou coisas assim. Eu estou tentando me afastar dessas visões, e especialmente tão fraco como eu estou agora, e ficar diante das pessoas. Então, quando vocês começam, aquela visão está de volta. Eu quero sair e me aquietar sozinho um pouco, em que eu possa ir adiante e ter uma reunião. Ele tinha tanta visão, ele sabia tudo da vida dos outros, ele ficava cansado, exausto. Ele entrava em duas dimensões. Ele via as coisas da dimensão lá no céu e via as coisas aqui na terra. Ele sabia a fraqueza da pessoa, ele sabia tudo. Ele é um homem tão de Deus que ele ficava tão fraco que ele não conseguia nem caminhar. Então ele tinha que fazer alguma pausa para ele não ficar desgastado, de tão que ele era um homem de Deus. Só para vocês terem ideia aí do outro lado. Diferente, vocês, coração, por mim, não oraram. E agora eu estou orando pelas cartas e enviando os lenços e coisas dos doentes e aflitos. Então, quando as pessoas me chamam para orar, eu as estou direcionando para o irmão Leville ou alguém do restante deles para ir orar. Porque quando eu me coloco diante das pessoas, aquilo me levanta de volta a isso novamente. E eu quero me afastar disso, para que assim eu possa me entregar e dizer: agora, Senhor, simplesmente eu vou aguardar isso em segredo para mim, a menos que tu me digas para colocar. O que quero dizer? E então sair ali e orar pelos doentes e mudar o meu ministério totalmente. Eu posso sair, ter reuniões mais longas, reuniões melhores e tudo mais. Mas o que eu podia antes,
o Senhor os abençoe agora. Então, inclinamos nossas cabeças. Pai Celestial, nós te agradecemos nesta manhã pelo tempo que tivemos falando sobre as missões e como o Senhor nos abençoou e nos ajudou. E quantas vezes eu pensei, quanto as ondas estavam rugindo altas e grandes, provações acompanhando, pensei que nem voltaria para casa. Mas aqui estou novamente. Senhor, tu sempre me traz de volta. Eu te agradeço por esta igreja, por seu pastor, por seu povo. Abençoa-nos. Agora, Pai, nesta manhã, meu coração se volta para a Índia, pensando neles, jogados naquelas ruas, nesta manhã, todos ali embaixo, ao longo daquela costa, ali embaixo, naquelas velhas e pequenas tocas, aqui, aquelas pobres pessoas, famintas, morrendo de fome, pessoas analfabetas, sem conhecer o Senhor Jesus, adorando algum tipo de superstições ou um ídolo. Então, Senhor, que quão agradecido eu sou por saber que tu me permitistes te conhecer, e conhecer-te é vida. Agora, eu rogo que tu me digas, me ajude, tire esse espírito crítico do teu servo. Senhor Deus, eu não quero. Se os homens estão errados, tu sejas o juiz. Senhor, deixe-me apenas amá-los. De qualquer forma, conceda isso, Pai. Se as mulheres se vestem mal e... Você vai cair aí, rapaz. E fizeram mal uso de si mesmo e se tornam prostitutas, e nossa nação afundar, como posso eu mudar a história, quanto tu já dissestes isso, Senhor. Mas eu oro para que tu me ajudes e deixe-me ser amável e bondoso, para que assim eu possa ser teu servo e fazer a tua vontade. Essas coisas eu peço, Pai, para a tua glória. Agora, abençoe-me e como me foi pedido para ensinar a palavra, um pouquinho, Pai, de nós, uma pequena mensagem agora. Que a palavra possa ir adiante. Que seja um grande dia para nós. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Ele próprio estava se criticando para que ele fosse mais amável com as pessoas, porque ele tinha tanta visão que as pessoas não queriam nada com Deus. Muito bem, agora faltam 15 minutos para as 11. Está certo, bem, podemos ter uns 30 ou 35 minutos. Estará tudo bem. Então, sairemos para voltar das 11h30. Agora, onde vamos? Eu estava sentado aqui, pensando em ensinar o Velho Testamento, mas vocês ouvem sobre o Velho Testamento o tempo todo. Então, alguém disse, irmão Brana, você não sabe nada além do Velho Testamento? Bem, isto é bom quando eu aprendo sobre ele. Então eu estarei aprendendo sobre o Novo Testamento. Pois, quando você aprende sobre um, você aprende sobre o outro. Veja, os dois estão juntos. Então, vamos voltar ao Testamento em algum ponto. Eu não sei onde vocês têm estudado
nem nada. Vamos, eu lhes digo, vamos tomar São João. Vamos voltar para o capítulo 1 de São João e começar a ler em São João. Agora, bem, isto é apenas, eu só estou apenas voltando para isto. Eu não sei, então vamos começar a estudar São João. Isso soa bem para todos. A congregação diz amém. Está bem, muito bem, São João, capítulo 1. E agora, talvez, nessa próxima quarta-feira, à noite, eu quero estudar aqui com vocês, hoje à noite, e quero descer e estar com vocês nesta noite. E então, na quarta-feira, à noite também, eu penso que vocês não partiremos antes de quarta-feira. Então, eu estarei aqui na quarta-feira à noite. Eu estou certo de que será uma próxima quinta ou na sexta, um desses dias antes de partirmos. Senhor, assim eu estarei aqui na próxima quarta-feira à noite. O Senhor nos permitirá para o culto, e agora nós queremos ensinar algo. Talvez na quarta-feira à noite. E se Deus quiser, irmão Brex, esta é uma boa ideia. Simplesmente tire seu casaco agora e se sinta em casa. Alguém aqui tem algo contra alguém? Se você tem, levante a mão e vá até ele. Agora, vamos transformar isso numa grande e antiguidade, festa de amor. Nesta manhã, o que vocês me dizem, todos, e seja o que for que você estiver, se a pressão não estiver aqui, vamos dizer, Jesus, Senhor Jesus, vamos colocar isso debaixo do sangue, agora e de agora em diante, eu não vou mais pensar nisto. Vamos seguir e que tudo comece de novo. Agora, se você pensar, soubesse quão felizes vocês deveriam se sentir em todas as reuniões do mundo, vê-las, cada uma delas, são tão sem fundamento quanto poderia ser. E a única que é a real é o Evangelho do Senhor Cristo. E importa se vem da Igreja Metodista, da Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, o Senhor Jesus Cristo está certo. Amém? Vem. Eu vou terminar aqui, eu esqueci, eu só leio 3 páginas, gente. Eu perdi até a noção do horário. Vou colocar um hino para nós aqui, terminei, tá? Então aqui, eu terminei aqui na página 21. Na próxima eu vou ler a página 22. Olha, você viu, eu perdi a noção do tempo, gente. Olha pra você ver, quase que eu vou direto aqui, porque de noite eu tô lendo 1 hora seguida, eu espero o TikTok ali dar 1 hora e paro, eu perdi essa, não, aqui é só isso, já tá bom. Então, Deus abençoe vocês, deixa eu fazer uma oração, vou colocar um hino aqui, e eu tenho que ir pro culto aí na escola dominical hoje, você tá doido? Eu perdi a noção do tempo, gente, vocês não sabem como, então vamos lá. Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer pela tua palavra lida. Te agradeço no nome do Senhor. Pelo que eu li nas Escrituras, o profeta de Deus que tinha visões, ele sabia a intenção do coração das pessoas, ele sabia tudo que estava acontecendo, era um Deus na terra. O Senhor tinha dado o dom para ele. Ele conseguia curar as pessoas, o câncer, os enfermos, os aleijados, tudo ele conseguia ter. Só que ele estava muito crítico com as pessoas, Pai, porque as pessoas não queriam nada com Deus. Ele via as pessoas fumando, as pessoas não eram crente verdadeiro, e ele estava sendo crítico e estava precisando ter o principal, que era o amor pelas pessoas, mesmo estando no erro, Senhor. E ele chegou a um ponto de não querer mais estar querendo fazer reuniões, que ele estava muito desgastado, cansado, pelo esse dom que o Senhor deu a ele, Senhor. Mas ele trouxe a palavra para nós, nos falando, Senhor, que o joio e o trigo vai crescer junto.
E o Senhor, no fim, vai separar. Que as pessoas possam captar isso, Senhor. Que em qualquer lugar, em qualquer reunião, em qualquer lugar cristão, vai ter o joio e o trigo. Sempre vai ser assim. Que as pessoas possam entender que a gente tem que ficar firme com Deus, que só no final será separado um cristão verdadeiro de um cristão falso. Que as pessoas possam sair com essa mensagem, com esse entendimento. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então ele falou isso tudo para falar isso, gente. Então, Deus abençoe. Eu vou colocar um hino aqui. Tô ligando o computador aqui, ó. O Fez tá aqui comigo, vou mostrar o Fez. O Fez dessa vez não faltou o culto, tá, gente? Até o Fez tá escutando o culto, ó. Olha o Fez aí, ó. Quietinho aqui, ó. Tá vendo aí, ó? O Fez gosta do culto. Vocês estão vendo aí, né? Vou mostrar o Fez pra vocês. Eu tenho que mostrar que eu tô aqui no TikTok e no Instagram. Eu faço a live dos dois. Todos os dois a mesma coisa, ó. Olha o Fez aqui, gente, ó. Dá um Fez aqui. Tava aqui no meu colo, mas aqui, ó, ele participa da reunião, tá? Falando com vocês, né? Fez gosta. Então vamos lá. Já abri aqui, agora eu vou colocar aqui. Ô Preta, eu perdi um tempo, cara. Noção. Aqui, ó, eu tenho que ir na minha esposa aqui na Ju. Achei um hino bonito da outra lá, cara. Não sei se eu vou conseguir achar aqui. Ô Preta, me ajuda a achar um hino bom aqui pra me colocar pra eles. Aproveita que você tá acordado. Vem, mas tem que ser rápido. Ô Juju, me ajuda a achar um hino bom pra me colocar aqui. Corre. Tem que ser rápido. Pra encerrar aqui. Minha esposa tá levantou já. Ou então eu vou colocar esse primeiro aqui. Colocar esse primeiro mesmo aqui? O mesmo, menino? Ué, então me ajuda a colocar um rápido aqui pra eles, vai. Não quero aparecer. Então vai. Aí, né? Você clica aqui, é aí que eu clico mesmo. Vai só, rapidinho. Me ajuda um rapidinho, um bonzinho aí. Qual que você quer? Dessa manhã eu já escutei direto, não, mas isso aí eu já fiz. Esse aí? Então vamos nesse aí hoje. Então nós vamos nesse aqui, né, gente? Pronto? Então vai, rapidinho eu já vou colocar esse aqui. Tem que colocar lá no grande. É bom apagar? Ah, é, hoje tá claro. Mas eu acho que a gravação fica escura, não fica não? Você acha que fica boa a gravação com a luz apagada? Revela o que há em meu ser. Novo Espírito paira sobre mim. Mova tuas asas, habita em mim. Rende todas as luzes, lance fora a escuridão. Deixe esse novo dia se tornar realidade. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe na luz e te tornarás a luz.
tornarás em mim. Pai, tome controle da minha alma. Deixa a glória que contigo uma vez compartilhei. Despertar em mim agora. Rei de todas as luzes, lance fora a escuridão. Deixe esse novo dia nascer em mim. Caminhe a luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe a luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe a luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz, caminhe a luz e te tornarás a luz. Esta é a promessa da estrela da manhã que no oeste amanhecer. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Levanta-te, resplandece, tua luz já chegou. Pode ser, aceite a promessa. Pode ser. A pessoa tá falhando. Aceite a promessa é tua. É nossa. Isso é a luz. Isso é a luz. Caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz. Caminhe na luz e te tornarás a luz. Caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é a luz. Caminhe na luz e te tornarás a luz. Talvez ficou meio falhado. Agora deixa. Agora deixa, não vai mudar nada. Te tornarás a luz. Essa é a promessa da estrela da manhã que no oeste amanhecer. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Levanta-te, resplandece, tua luz já chegou. Pode ser. Aceite a promessa. Pode ser. Aceite a promessa é nossa. É luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Cristo é luz, caminhe na luz e te tornarás a luz. Caminhe na luz e te tornarás a luz. Continue caminhando na luz e te tornarás a luz. Caminhe na luz e te
Eu vi tanta pessoa da nossa igreja aí, cara. Ó, até o irmão o Zé tá mais novo, cara. O pastor ali tava novo. Todo mundo tava novo. Isso aí é antigo. Esse aí. 2012, né? Acabou? Então, pessoal, um bom dia para todo mundo aí. Deus abençoe vocês. Peguei o telefone aqui. Opa, Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou encerrar a live. Tenham um bom dia, um bom domingo. Vou ter agora uma escola dominical. Que Deus nos abençoe, leve em segurança. E fica com Deus aí no nome do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para todo mundo aí. Vou encerrar a live.